16h39, de volta com o programa Fala Santana, aqui pela Rádio Onda Livre, e conosco, né, aqui no estúdio, Alcinete Santos, que é a presidente da Comissão de Transposição aqui do município de Santana, mas também ela dá apoio para vários municípios, né, que a procuram, né? Mas vamos falar especificamente de Santana. Alcinete, boa tarde, né, seja bem-vinda e se prepare aí que nós temos muitas perguntas para a senhora responder. Boa tarde. Boa tarde, Carmezinha. Boa tarde, Natalino. Para mim é uma honra, um prazer estar aqui com vocês neste programa no Fala Santana, né? A honra é nossa, né? E aí o povo espera as novidades que a senhora vai dar. Ah, tá. Pois é. O assessor do senador Randolfo Rodrigues, José de Anchieta, mais conhecido como Anchieta, né? Uhum. Ele está vindo ao Amapá. Ele começa uma agenda, tá difícil aqui, né? Estão mexendo com reforma aqui em cima, tá muito complicado. Mas... Ele vai vir ao Amapá aí, Camisinha? Olha, é absurdo, né? Tem que pedir para mim dar uma parada lá, né? Vai vir ao Amapá o assessor do Randolfo? Não, ele já está aqui, já? né? Já. Ele já está aqui e vai cumprir uma agenda de terça até sexta-feira, com todas as categorias da transposição. Na quarta-feira ele vai estar aqui em Santana e eu gostaria que você falasse a respeito e ao mesmo tempo convidasse, né, as pessoas a participarem desse importante evento. Sim, Carmezinha, eu venho convidar todos os servidores que já estão lotados, né, na Prefeitura Municipal de Santana. Uhum. Hoje nós somos 219 servidores, né? E também... Já está nesse número? Sim, 219 servidores. Estamos esperando chegar mais, né? Uhum. E também aos servidores que estão pleiteando uma vaga ao quadro da União, né? Quando nós estivemos em Brasília, agora no mês passado, né? Uma solicitação nossa que ele viesse, né? E ele atendeu essa solicitação para estar aqui no Estado, para trazer informações sobre a Emenda Constitucional 98, sobre a PEC 07, né? Certo. Ao qual muitas pessoas nos procuram para obter informações. Pois a PEC, essa reunião de quarta-feira, né? Qual é o público-alvo, né? Quem é que pode participar? Toda e qualquer pessoa interessada que teve vínculo com a Prefeitura, com o Estado, outras entidades, porque ali nós vamos estar questionando e tirando algumas dúvidas. Certo. Vai ser realizado dia 24, nessa quarta-feira, tá? No Sindicato Municipal dos Servidores, isso. Fica daqui na Castelo Branco, tá? No Paraíso. Né? Isso. Uhum. Às 16 horas, né, com a presença dele, do Anchieta. Certo. E ali nós vamos estar fazendo as perguntas, vamos estar colhendo as perguntas das pessoas que estiverem lá, né? Uhum. E que, sem ser acho que eu já demandei algumas perguntas, já coloquei em pauta, né? Outras que vão aparecer, cara, relacionadas à documentação, né? Relacionada aos que já estão enquadrados. Então, essa reunião é também para respaldar aquilo que nós fomos fazer a Brasília. A PEC 07, presidenta, ela tem os mesmos critérios da emenda 98, por exemplo, todas as normativas legais também vai ter, porque eu insisto na questão do tempo, no caso, tem outras pessoas também que eu já observei que elas não trabalharam, como naquela época as pessoas para se efetivarem o serviço público, carecia de um tempo, no mínimo era 5 meses, para então os entes assinarem carteira, né? E aí tem muita gente, eu já observei que Santana tem muita gente. Para responder essas pessoas, senhora presidente, vai ter esses critérios ou como é que vai ser? Olha, o tempo mínimo de comprovação de vínculos são de 90 dias, né? Certo. A emenda constitucional a 98, ela foi até outubro de 93, né? Uhum. De outubro de 89 a outubro de 93. A PEC 07, que vai estender, ela é de outubro de 89 até outubro de 98. Ou seja, quem teve vínculo com as prefeituras, com o Estado,
e outros órgãos de, vamos dizer, convênios, alguns convênios, tá? Certo. Nem todos, mas alguns convênios eles têm CEA, né? O que mais agora, os 992, os 1050, né? Os ACS. ACS, Endesul, né? Banap, Rurap, né? Porque nós temos alguns órgãos que eles estavam ligados a órgãos do Estado, né? Então, essas pessoas também eles vão ter esse direito. Certo. Hoje a PEC, a 07, ela se encontra no Senado para ir à votação. Eu ia Então, perguntar para a senhora, é uma perspectiva de ir para a pauta do Congresso e ser votado ainda esse ano, a matéria? sim. Eu estive no Palácio e em uma reunião e ali o senador Randolph, ele nos informou que este ano ela seria votada. Mas assim, sempre no momento certo, né? Certo. Ele nos informou lá que esse ano seria votada no Senado, né? Sim, no Senado. O Congresso já é uma outra pauta, mas eles andam em conjunto, né? Sim. Alcinete, desses que já foram transpostos, você colocou 219. Só na né? prefeitura que já Isso. estão em folha. Que já passaram para o quadro federal, mas Sim, me estão em parece folha. que ainda tem alguns problemas para resolver. Você poderia mapear esses problemas ou não? Olha, depois que somos transpostos, nós temos alguns problemas, assim, em relação à nossa função, enquadramento, progressões, férias, porque hoje tudo é pelo sistema do SouGov, né? Nós temos um aplicativo ao qual ali nós marcamos nossas férias, contra-cheque, tudo é por ali. Só que, no momento, nós tivemos mudança de um governo. Sim. E toda a estrutura do governo ela foi mudada, né, Carmezinho? Hoje nós estamos incorporados ao Ministério da Gestão e Inovação em Pessoas, né? Que antes era o antigo nós Ministério éramos da do Ministério da Economia, Economia, isso. mas hoje nós estamos... Não existe mais. Sim, né? não, existe o Ministério da Economia, mas Existe nós... ainda? Sim, da Economia existe, sim. Mas hoje nós estamos inseridos no Ministério da Gestão e Inovação em Pessoas, Isso. entendeu? Então, toda essa estrutura foi mudada e também está sendo mudada no sistema do governo federal. Tudo, né? No SEI, no GovBR, tudo está sendo mudado. Hoje, por exemplo, eu tentei pegar alguns quinis no INSS lá, no INSS, mas não consegui, porque... Está em processo de mudança. Isso. Né? E é constante isso, né? Sim, mudar vai ser constante, até está tudo adequado, né? Certo. É mudar um sistema para o outro, né? Demora. Que se fala? Migrar, né? Isso. Migração, né? Pois é, então, a maioria, Alcinete, pelo que eu percebo, e eu falo, eu sou da Indesul, né? Da Indesul nós vamos ter uma reunião em Macapá, dia 25, lá nos Urbanitários, né? E a gente percebe que a comissão, eu posso até usar esse termo, ela erra muito no enquadramento do servidor. Por exemplo, o enquadramento, você tem direito de ir no nível intermediário. Eles te colocam sempre no nível inicial, né? Aí você fala, não, mas está errado, não, mas mesmo assim você adere para recorrer depois, né? Então, eu acho que esse questionamento deveria ser feito uma Anchieta, né? Por que não se resolve logo antes? Porque quem errou não foi o servidor, quem errou foi a comissão. Sim, eu falo que não foi um erro. Assim, fala eu que não foi vejo equívoco, um né? equívoco. Por quê? É mais bonito, equívoco. Naquele período de início de análise de processos, Natalino, nós tínhamos poucas informações, Certo. na verdade, porque é um processo novo, foi um processo novo e ele vai continuar sendo novo e ele vai continuar tendo mudanças. Sim, verdade. Não é? Então, como nós tínhamos poucas informações, por exemplo, eu posso citar vários casos. Várias pessoas mandaram, eu tenho um vínculo com esse aqui, eu tenho um vínculo com esse, que mandaram só no bolo. Outros não tiveram essa preocupação de separar vínculo com esse, com esse. O enquadramento, sim, das primeiras portarias, as análises, alguns equívocos por falta de informação, né? E após esse período, nós tivemos a criação de umas instruções normativas que vieram se adequando
Entendeu? Então, hoje, os enquadramentos, apesar de alguns erros, né, a gente já pode dizer que está bem melhor do que era antes. Quanto aos que entraram nas primeiras portarias, que foram as de 2020, eu sou da primeira portaria do Estado, a minha classificação ela foi errada, equivocada. Né? Eu recorri e ganhei o direito. Né? Estou esperando agora só a portaria de enquadramento com a correção. A gente percebe, senhora presidenta, que o maior problema dessa transposição é a documentação, o que legitima o servidor de ser contemplado para a mudança dos quadros, né, do municipal, estadual para a União. Pois bem, essa questão da documentação, aqui na Prefeitura de Santana, houve um tempo em que ela sofreu um sinistro lá. E, consequentemente, muitos desses documentos desapareceram. Isso posto, eu pergunto para a senhora, o que o servidor vai fazer agora que já não tem mais esses documentos? Né? Infelizmente, a Prefeitura, ela não tem, por causa desse sinistro que aconteceu, né? Mas não restou nada, né? Não tem mesmo. Já procurei eu mesma buscar, né, se tivessem algumas secretarias, né? Eu tenho caso até então de uma servidora que ela não conseguiu comprovar recebimentos, ou seja, contra-cheque, contrato em carteira ou quinis. Mas ela tem registro em processos que ela assinou documentações como uma pessoa que exerceu uma função em que trabalhou. Que comprovava o vínculo. Sim, né? comprovava o vínculo. Né? Ela não comprovou por meio de um contra-cheque, mas ela comprova pelo trabalho dela que ela exerceu. E eu vejo que nesse processo ela tem sim o direito, porque ela está comprovando, né? Alcinete, esses servidores daqui de Santana, né? Mas isso aí, a falta de documento não impede, né? Não, tem muita gente também que tem. Claro, já o né? Jari também houve sinistro. Sim, e outras teve enchente, teve incêndio em outras prefeituras, mas a maioria, o que você trabalhou, você não tem, mas você pode procurar o CNIS, e hoje nós temos também, através do Ministério do Trabalho, a carteira digital do trabalhador, que lá tem os registros. Tem todo o histórico. Tem. De 88 para cá, né, a prefeitura, você consegue tirar o CNIS pelo INSS? Sim, tem alguns casos que sim. A prefeitura repassava lá? Sim. Eu trabalhei em 90, já peguei de processos de pessoas de antes de 89 que tinham. Tem o CNIS, né? Então sim. É um documento robusto, né? Que é federal. E registro lá na carteira digital. Por exemplo, a Indesul, na minha época, a Indesul não repassava o INSS. Descontava no nosso contra-cheque, mas não repassava. Então, aí eu fui lá, não consta nada. Então é complicado. A nossa sorte que a gente, né, nós temos vários documentos, folha de pagamento, contra-cheque. Sim. Então, acho que nós estamos nesse quesito. Eu vejo assim também, Carmesi, que o INSS, ele, com as provas documental que você tem, o INSS, ele pode sim colocar lá o registro. Pode, né? Sim, é uma questão burocrática, e é uma questão também que a pessoa ela tem que ir para a justiça e solicitar esse direito dela. Agora o INSS, sim, para contar. Né? E o INSS cobraria da empresa como procuraria, de alguma maneira, através da justiça, resolver essa situação junto àquele órgão que não encaminhou, né? Por exemplo, só para reforçar essa questão, Alcinete, e do Carmesim, do exemplo dele que a empresa recolhia dele, mas não repassava para o INSS. Eu trabalhei na época na Cimacé, em 88, exatamente nesse período. Só que como a Cimacé, empresa privada, não fazia parte da administração pública direta nem da indireta, então esses trabalhadores automaticamente ficaram de fora. E eu procurei e realmente ela não recolhia, não repassava para o INSS. Mas lá no teu CNIS tu tem que observar se tem assim a última remuneração. Aí ele pode colocar a data fim, porque sempre tem assim lá no cantinho, né? Certo. E aparece na carteira digital que você falou agora há pouco, existe esse registro. E é importante a gente falar isso, e eu repito, é porque tem muitas pessoas que não sabem. A falta de informação, exatamente. Né? Alcinete,
20 mil inscritos 20 mil na inscritos. emenda 98, tá? 20 mil. E que passaram para o quadro federal apenas 1.400, 1.500.